Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa dos santos apóstolos Filipe e Tiago. Filipe era originário de Betsaida, converteu-se ainda naqueles primeiros momentos do chamado. São João conta-nos a história de sua conversão. Era discípulo de São João Batista, amigo de Santo André, irmão de São Pedro. Começou a seguir Cristo, ficou admirado por ele. A tradição diz que, embora ele fosse casado, tivesse 3 filhas, abandonou a família para dedicar-se ao apostolado. Nos primeiros tempos isso era admissível, até que aos poucos a igreja passou a ordenar apenas os celibatários. Depois da ressurreição de Nosso Senhor, ele vai pregar o Evangelho na Frígia, uma região que hoje está na região da Turquia, ali na Ásia Menor, tendo recebido martírio, crucificado. São Tiago, chamado Menor, era parente de Nosso Senhor, primo, filha de Maria, mulher de Cleofas. Por isso, algumas vezes ele é chamado de o irmão do Senhor. Não é irmão no sentido exato que a palavra irmão tem em português, mas era um parente. Depois da ressurreição de Nosso Senhor, ele permaneceu como bispo de Jerusalém e foi martirizado, sendo jogado do alto do pináculo do templo de cabeça para baixo, de tal modo que a sua cabeça estourou na queda e ele assim glorificou o seu apostolado. Esses santos apóstolos são celebrados numa festa só, porque os seus restos, as suas relíquias, foram trasladadas para Roma e chegaram no dia 11 de maio, que era a primitiva festa deles. E estão nas igrejas dos santos Filipe e Tiago. Com a reforma do calendário litúrgico, a festa passou a ser celebrada hoje, dia 3 de maio, que era antigamente a festa da invenção da Santa Cruz, ou seja, do encontro, do achado da Santa Cruz por Santa Helena. Na primeira leitura, São Paulo diz o seguinte: em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu mesmo tinha recebido. Tradidi quod accepi. Transmiti o que eu recebi. Estas 2 palavras são a síntese do ministério apostólico. A palavra apóstolo significa enviado. É o equivalente da palavra missionário, aquele que é mandado. Missionário no latim vem de missio, que é enviar, o envio. Apóstolo vem do grego, apostolé, que significa envio. E os 12 foram enviados para quê? Para transmitir aquilo que eles receberam. Aquilo que eles receberam de Cristo. E nós vemos nas páginas, nos testemunhos daqueles que conviveram com os apóstolos, o frescor daquilo que vem diretamente de Nosso Senhor. Quando, por exemplo, nós lemos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João Evangelista. Aqueles textos têm um fogo, uma força impressionantes, parecem tirados da Sagrada Escritura. Você percebe
que são textos que foram escritos por alguém que teve um contato com os apóstolos. Nos primeiros séculos, os textos de Santo Inácio eram lidos juntamente com as Escrituras, tão fortes que eles eram. Ora, nós, nesses tempos de confusão em que nós vivemos, precisamos nos alicerçar num fundamento estável. Porque existem períodos em que a confusão parece imperar sobre as consciências. E nesse momento nós precisamos nos agarrar a um critério seguro. Isso aconteceu diversas vezes na história da igreja. Houve uma crise no século IV chamada crise ariana. São Jerônimo escreve no seu tratado contra os luciferianos que um dia o mundo amanheceu e se viu ariano, com exceção de Santo Atanásio. Santo Atanásio, um homem simples, mas firme. Ele e o seu pequeno grupo de fiéis permaneceram agarrados à doutrina apostólica e eles prevaleceram sobre o grande consenso, que na época era ariano. Todo mundo era ariano, por todos os lados. É uma heresia que nega que Jesus Cristo seja Deus, que se apega apenas à humanidade de Cristo e o tem como primeira criatura de Deus Pai. Então, tempos depois, São Vicente de Lérins escreveu o seu tratado chamado Comonitório, um livro muito importante, todo católico deveria ler, em que ele explica como nós devemos nos comportar em períodos de confusão, como tinha sido aquele da crise ariana, do qual a igreja saiu, mas no qual muita gente se perdeu. Então ele diz, nós precisamos nos agarrar à doutrina mais antiga, a doutrina apostólica. Ele diz, aquilo que foi crido, semper ubique et ab omnibus, sempre, em todos os lugares e por todos os fiéis. Aquilo que foi crido sempre, em todos os tempos e por todos os fiéis, é a norma da fé católica. Toda novidade, todo tipo de acréscimo, todo tipo de excogitação, especialmente nos períodos de confusão, precisam ser desprezados pelos fiéis. Por quê? Porque o joio e o trigo são muito parecidos. E o que acontece? Muitas vezes, especialmente nos nossos dias, a doutrina, a fé, é pervertida com belas palavras. E às vezes, em nome de bons sentimentos, se propaga ao contrário daquilo que é o ensino dos apóstolos. As pessoas estão muito cegas pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias emoções, por aquilo que elas gostam. Basta pensar na perversidade moral dos homens dos nossos dias. Eles não se arrependem, fazem coisas horríveis e acham normal. Acham tudo muito louvável, muito digno de ser justificado. Pois é, essa perversão moral é resultado de uma perversão intelectual que começou séculos atrás, em que as pessoas começaram a crer em coisas erradas e a desprezar a fé apostólica, ao invés de fazer como os apóstolos, morrerem por ela. Queridos irmãos, nós precisamos ficar muito firmes, nós precisamos ser muito corretos
na expressão da nossa fé católica. Busquemos sempre seguir as orientações do catecismo. Existe o catecismo de 1992, mas há outros catecismos mais antigos que são ótimos também, de São Pio X, o de São Pio V. Precisamos nos guiar pela norma da fé. Sempre. Essa tem que ser a nossa âncora, da qual nós jamais nos desviamos. Isso é o mais importante. A fé é o mais fundamental. Pensamos aos santos apóstolos, São Filipe e São Tiago, que morreram de maneira bárbara por causa da fé, porque obedeceram o mandato de Cristo de irem como enviados para os confins do mundo, que nós também conservemos a fé, sem alterações. Transmitir aquilo que eu recebi. O que nós temos que transmitir para as próximas gerações é aquilo que as nossas gerações antepassadas receberam dos seus antepassados, que receberam dos apóstolos. Quem quiser chegar com inovações ou com novidades, vá muito longe de nós. Não precisa estar ao nosso lado. Nós temos que transmitir aquilo que nós recebemos. Sem adições, sem acréscimos, sem invencionices, porque quanto mais um homem é louco, tanto mais se sente sábio. Um dia, estava sentado numa mesa e certo senhor disse: precisamos superar São Tomás de Aquino. Eu simplesmente disse: antes de superá-lo, nós precisamos alcançá-lo. E me retirei da mesa. Nós não podemos negociar com a verdade da nossa fé. Ele é o nosso valor mais profundo, é a nossa joia mais preciosa, é aquilo que nós precisamos ter como nosso valor mais inestimável para que nós não percamos o norte e a guia no nosso horizonte.